que muitas pessoas têm dificuldade de entender é que boa parte do que está aqui dentro dessa cachola, que é bem protegidinha, né? Pelo crânio, bem protegidinha, em tese, né? Bem protegidinha, é que boa parte do que está aqui é água. Água. Sim, água é um excelente condutor elétrico. Água. A gente tem energia circulando aqui dentro. Energia. E nós temos eletricidade, nós temos água, que é um excelente condutor elétrico, nós temos as sinapses neurais, nós temos os neurônios, nós temos tudo isso aqui funcionando dentro dessa caixola. E para que essas coisas funcionem bem, para que esses elementos, para que os neurônios funcionem bem e consigam fazer suas sinapses, eu queria ter imagem para mostrar aqui, mas vamos imaginar que está aqui os neurônios e precisam ter as suas sinapses. Eles precisam se conectar aqui, ó. Se conectar. Esse processo é puramente químico. Por isso que existem vários elementos químicos. No meu caso, a depressão é motivada ainda por questões químicas. Mas a depressão pode ser motivada de outras origens. Anatomia do cérebro, existe também outros fatores, né? Traumas profundos. Eu não sou especialista na área, mas se você procurar a neurociência, a psiquiatria, começa a ver alguns vídeos, tem profissionais bons no YouTube, você procura aí, você vai ver. Dr. Bruno Marques é um neurocientista brasileiro, ele fala muito bem, tem um canal na YouTube, é um dos, tem vários, né? Então, tem lá os neurônios, precisam fazer sinapses. Para que haja essa reação química, nós precisamos de elementos químicos no nosso cérebro. Dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina. Tem outros elementos que nós precisamos, mas são elementos químicos. Por quê? Porque são eles os responsáveis por essa ligação química, neuroquímica do cérebro. E quando essas sinapses esses circuitos não se fecham, que ficam já viu, não sei se você já chegou a ver aquelas imagens de aviões de portes grandes que são usados para abastecer os caças em guerra, que os caças têm uma certa autonomia de voo. Então eles, para voltar às vezes para a base, para reabastecer, então eles estão na guerra. Então existem aqueles aviões de grande porte que eles soltam a mangueirinha, vocês já viram isso, eles soltam a mangueirinha e aí os aviões vêm e se conectam ali para abastecer. É mais ou menos isso. Já viu um beija-flor quando vai lá, ele vai lá, tá a florzinha aqui, ele vai lá e para tirar o néctar. É uma ilustração para entender que essas sinapses precisam ser concluídas para que as reações químicas que o nosso cérebro precisa sejam concluídas. Mas por que o cérebro precisa dessas reações químicas? Porque é assim que ele se organiza, é assim que ele é. Química, sim. Água, eletricidade, neurotransmissores. Esses elementos químicos são indispensáveis. Quando há ausência, e existem muitas imagens, exames, você pode também procurar isso na internet. Você vai ver. A neurociência proporciona isso, né? Essas imagens você entra numa máquina dela que te mapeia o cérebro. Você vai ver que no cérebro de uma pessoa normal e no cérebro de uma pessoa depressiva, essa região do córtex pré-frontal, o fluxo de sangue é pouquíssimo e as conexões nesses exames de imagem, você vai ver que as conexões ali não está tendo quase nenhuma atividade. Não está tendo quase nenhuma atividade. E aí você fica imaginando, caramba, depressão é algo que acontece no cérebro, não na alminha.
não no espírito da pessoa, é na química do cérebro da pessoa. É nessa caixolinha chamada cérebro. E aí, o doutor Antônio Damasio fala muito bem que, né, que todas as questões de religião estão aqui. Ah, Marco, mas você está racionalizando. Não, gente. Quando eu digo não deixa que a religião rouba teu cérebro, é nesse sentido. Porque a religião consegue roubar o que está aqui. É uma, é uma depressão. Ela rouba. E, aliás, essa palavra depressão a gente roubou ela. Roubou não, né? Se apropriou dela do termo da geologia, né? Porque é assim, você vem, cai. Aí sobe, vem. Então, isso é chamado de depressão. Né? É um termo que foi tirado da geologia. Porque é a sensação que tem. Você vem numa linha de equilíbrio, de repente, você afunda. Uma depressão. Foi tirada de lá. Então, tá tudo aqui. Antônio Damasio fala isso. Tem uma neurocientista brasileira que eu gosto muito, é a doutora Suzana Herculano Rosel. Tem muitos neurocientistas brasileiros interessantíssimos que falam sobre essa dinâmica do cérebro. Quando as pessoas da igreja começaram a dizer que era a ausência de Deus, eu tive primeiro quadro, segundo quadro, eu disse, eu vou pesquisar o que é isso, não é possível, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Porque a gente não aprende isso na escola, gente. Eu acho que a gente tinha que ter muitas outras matérias na escola, sério. A gente precisava ter outras matérias que fazem mais sentido para a vida. A gente aprende tanta coisa na escola que não usa, que esquece. Equação do segundo grau. Você que está me ouvindo aí, quantos de vocês usam isso no dia a dia, né? Mas a gente aprende e fica doido na matemática para aprender essas coisas. A gente usa mais basicamente, né? Lógico que tem especialistas na área que precisam disso, engenharia civil, na própria, eu mexo com construção também sei que precisa disso, equação. Mas fora isso, gente, tanta gente que não precisa e faz isso. Então, eu penso que o sistema de ensino precisava ser revisto. Teve uma revisão agora, mas ainda ficou, na minha opinião, humilde opinião, muita coisa ficou a desejar. Porque tem coisas tão importantes que a gente precisa aprender para a vida que a gente não aprende. Né? A gente tem uma noçãozinha básica aqui, biologia aqui e acolá, e tem muita gente que nem lembra mais das biologias, né? Não entende mais, lê, largou de mão. Então, são coisas que a gente precisa aprender, porque para desinculcar, para tirar da mente que depressão é coisa da alma, que é ausência de Deus. Caramba, velho, que é a ausência de Deus. Ai, eu já vi gente dizendo, tá vendo? Cristo entrou em depressão na cruz. Certo, tá certo. Fala o que quer, né? Porque associa depressão com ausência de Deus. Tá aqui diante de vocês alguém que viveu o que é isso, alguém que sabe o que é depressão, tem quadro de depressão recorrente. E eu lido com isso. Tem hora que ela vem, eu já consigo enxergar quando ela tá chegando. Eu digo, epa, ela tá chegando. Eu entendo esses processos hoje, mas no início eu me debrucei para entender isso. Muito difícil. Principalmente quando vem aqueles crentes lá dizendo, não, é pecado, tu tá em pecado. Não, é ausência de Deus, tu tá com ausência de Deus. Não, tu abandonou a igreja. Caramba, a igreja tem um poder, né? Caramba, se você vai para a igreja, tecnicamente você não tem depressão. E olha que a igreja está cheia de gente com depressão. Mas tem pastores aí, idiotas, imbecis, que não deixam as pessoas procurarem porque é medicina, né? Alguns, lógico que não são todos pastores, mas tem gente assim, cara. Tenta tratar isso talvez eu vou fazer um vídeo para vocês que vai talvez choquear alguns, porque uma pessoa já morreu nos meus braços, na época que eu era religioso. Vou fazer um vídeo sobre isso, vocês vão ficar assim, sério, como você que viveu isso? Eu fiquei 2 anos da minha vida ruim com isso, ruim, adoecido com isso. A pessoa morreu nos meus braços e eu achando que era um espírito, que era um demônio. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso, se vocês quiserem aí, eu vou fazer.
Pois bem, as pessoas associam isso à depressão a Deus. Fica aqui, é Deus, é igreja, é ausência de fé, é isso, é aquilo. Cara, é química, é química. Processos químicos, processos anatômicos, processos de falta de conexão, de sinapses neurais. Então, quando eu falo direto, não deixa com que a religião rouba teu cérebro, porque até isso a religião às vezes rouba a saúde.